Quando a gente pensa em personagens femininas em anime, normalmente vem à cabeça aquele padrão bem conhecido: garotas delicadas, tímidas, sensíveis, muitas vezes colocadas apenas como interesse romântico pelo protagonista. Mas sempre existe uma exceção, aquela personagem que não usa vestido, não fala baixo e mesmo assim acaba roubando a cena. Ela corre mais rápido, luta melhor, fala o que pensa e geralmente é tratada como um dos caras. Essa personagem é a Tomboy. E o curioso é que mesmo fugindo completamente do padrão tradicional, ou talvez justamente por causa disso, as Tomboys estão entre as personagens mais amadas dos animes. Elas marcam, ficam na memória e geram identificação. Mas por quê? O que exatamente faz uma Tomboy ser uma Tomboy? De onde esse arquétipo surgiu e por que ela continua tão forte até hoje? O termo Tomboy vem do inglês e de forma simples descreve garotas que possuem comportamentos, gostos ou atitudes que socialmente costumam ser associadas ao masculino. Nos animes, isso se traduz de várias formas. Pode ser uma garota que prefere roupas largas e confortáveis, que gosta de esportes, que luta, que fala de maneira direta, que não se preocupa em parecer delicada ou elegante. Mas é muito importante deixar algo claro desde o início: Tomboy não é identidade de gênero e não define sexualidade. Uma Tomboy continua sendo uma garota, o que muda é a forma com que ela se expressa. Esse detalhe é essencialmente porque muita gente confunde Tomboy com outros arquétipos comuns nos animes, diferentes de personagens andrógenos, que possuem uma aparência ambígua entre o masculino e o feminino, ou de Femboy, que são garotos com expressões femininas. A Tomboy não tenta parecer um garoto, ela simplesmente não se encaixa no modelo tradicional do que espera de uma garota. Ela não performa feminilidade para agradar os outros, e é justamente aí que começa o impacto desse arquétipo: a origem, evolução e profundidade emocional. A origem das Tomboy nos animes está muito ligada à cultura japonesa e à evolução da representação feminina nos mangás. Durante muito tempo, personagens femininas existiam apenas para apoiar o protagonista masculino. Elas eram passivas, frágeis e raramente tinham agência própria. Com o passar das décadas, especialmente a partir dos anos 70 e 80, começou a surgir uma necessidade de personagens femininas mais ativas, mais presentes na ação e mais independentes. O Japão sempre teve figuras femininas fortes em sua história, como mulheres samurais e atletas, e isso começou a se refletir nos mangás e animes. A Tomboy surge como uma resposta direta à personagem feminina frágil. Ela é alguém que luta, que toma decisões, que erra, que se machuca e que segue em frente sem pedir permissão. Quando os animes shonens começaram a se popularizar ainda mais, esse tipo de personagem encaixou perfeitamente. Afinal, uma Tomboy consegue acompanhar o ritmo da ação, rivalizar com o protagonista masculino e participar da história de igual para igual. Mas um erro comum é achar que a Tomboy significa um personagem masculinizada ou sem emoções. Na verdade, muitas das vezes, melhores Tomboys dos animes são personagens extremamente sensíveis. Por dentro, elas sentem medo, insegurança, amor e dúvida, mas não expressam isso da forma tradicionalmente esperada. Em vez de chorar, elas se fecham. Em vez de pedir ajuda, elas insistem em continuar sozinhas, e isso cria personagens muito mais humanas e realistas. Com o tempo, o arquétipo Tomboy começou a se dividir em diferentes estilos dentro dos animes. Algumas Tomboys são atletas, cheias de energia, sempre competitivas e impulsivas, geralmente presentes em animes escolares ou esportivos. Outras são lutadores, silenciosas, focadas em força física, disciplina e proteção do grupo. Existem também as Tomboys delinquentes, que usam a agressividade como escudo emocional, muitas vezes vindas de contextos difíceis. E claro, existem as Tomboys cômicas, usadas em comédias românticas que geram situações engraçadas justamente por não se encaixarem no papel feminino tradicional. Esses diferentes tipos mostram que Tomboy não é um molde fixo, é um espectro de personalidade. Personagens icônicas, impacto cultural e romance. Quando a gente olha para personagens icônicas, isso fica ainda mais claro. Mikasa de Attack on Titan é um exemplo de Tomboy, silenciosa e trágica. Ela fala pouco, luta muito e carrega seus sentimentos de forma intensa. A força dela não vem apenas do físico, mas de traumas e do medo de perder quem ama. Já Tomo de Tomo-chan Is Girl representa a Tomboy clássica de comédia romântica. O conflito dela não é lutar contra monstros, mas ser vista como garota por alguém que sempre a enxergou como um amigo. Esse tipo de narrativa mostra como a sociedade reage a Tomboy e como isso afeta a autoestima dessas personagens. Nobara de Jujutsu Kaisen traz ainda algo mais interessante. Ela é forte, confiante e agressiva quando precisa, mas também gosta de se sentir bonita e feminina. Nobara quebra completamente a ideia de que Tomboy precisa rejeitar tudo que é feminino. Ela prova que força e vaidade pode coexistir. Já Rave, de Black Lagoon, mostra o lado mais sombrio do arquétipo. A agressividade extrema dela é resultado de traumas, violência e sobrevivência. Nesse caso, a Tomboy não é romantizada, mas usada para explorar dor
e desumanização. Ryuko, de Kill la Kill, representa a rebeldia pura. Ela luta contra o sistema, contra expectativas e contra qualquer tentativa de controle, usando a raiva como combustível para crescer. O sucesso das Tomboy vem justamente disso. Elas não são decorativas, não existem apenas para serem admiradas, elas têm a função narrativa, impacto emocional, presença real na história. O público se identifica porque elas erram, elas falham e ficam com raiva e seguem em frente. Elas representam a liberdade de não precisar caber em um molde. Nos romances, as Tomboys criam uma dinâmica muito diferente das personagens femininas tradicionais. Normalmente, elas começam sendo vistas apenas como amigas, como alguém confiante, divertida, companheira. O romance não nasce da aparência, mas da convivência. Isso gera histórias mais lentas, mais naturais e mais emocionais. O conflito geralmente não é interno, mas social. É o mundo dizendo que ela não age como a garota deveria agir. E é justamente por isso que isso torna esse tipo de romance tão envolvente. Hoje, as Tomboys nos animes estão mais complexas do que nunca. Elas não são mais apenas a garota forte. São personagens completas, com contradições, desejos, falhas. O arquétipo não desapareceu, ele evoluiu e provavelmente vai continuar evoluindo, porque enquanto existirem padrões rígidos, sempre vai existir espaço para personagens que quebram esses padrões. No fim das contas, as Tomboys mostram algo muito simples, mas muito poderoso. Não existe apenas uma forma de ser feminina, e talvez seja exatamente por isso que elas continuam sendo tão inesquecíveis. Agora fica a pergunta: qual Tomboy mais marcou você? Inclusive, se vocês querem ajudar aqui no canal, por favor, sejam membros. Isso vai fazer uma diferença muito grande. Clica aí em Seja Membro. Obrigado.